Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo Baito e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Senhores deputados, eu me apresento, sou Luiz Fernando, sou bispo da Diocese de Pemba e gostaria de partilhar convosco aquilo que estamos a passar aqui na província de Cabo Delgado. Iniciamos aqui, há 3 anos, foi iniciada uma guerra com homens armados e de lá para cá, desses 3 anos, nós já temos mais de 2.000 mortos e mais de 500.000 deslocados. Mais de 500.000 de pessoas deslocadas. Foi assim que Dom Luís Fernando Lisboa se apresentou aos deputados do Parlamento Europeu. Foi uma reunião histórica, pois foi pela primeira vez que o próprio Bispo falou aos altos responsáveis de Bruxelas diretamente sobre o drama que se está a viver na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Esta crise humanitária vai estar uma vez mais em foco aqui no nosso programa, em que vamos escutar também o depoimento da irmã Núbia Castanho, uma religiosa carmelita, que nos vai falar da forma como a Igreja tem procurado socorrer, ir ao encontro de todos estes deslocados, pessoas vítimas dos ataques terroristas que estão a afetar esta região no norte de Moçambique. Bom, a crise humanitária de Cabo Delgado vai ser, portanto, um dos temas em destaque no nosso programa, em que vamos contar, uma vez mais, com a presença de Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que está connosco via Skype. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os nossos telespectadores. Temos, portanto, notícias, reportagens, entrevistas e muitas histórias para lhe contar. Além da tragédia de Cabo Delgado, vamos ter ainda outros protagonistas desta Igreja que sofre. É o caso, por exemplo, do Padre Praful e da Irmã Fulgência, que nos vão falar da perseguição aos cristãos da Índia, e também de Marta Petruzilho, que nos vai falar de um país que normalmente não costuma estar, digamos, na primeira linha das notícias, embora seja um dos principais países do mundo onde a perseguição aos cristãos é mais acentuada. Estou a falar da Coreia do Norte. Bom, vamos também falar da Etiópia para contar, por exemplo, a história de um sacerdote que por vezes tem de percorrer 70 km para celebrar a missa numa igreja que está quase em ruínas. A primeira notícia do programa de hoje vai levar-nos até ao Iraque. É a notícia de que o Papa Francisco vai visitar este país nos dias 5 a 8 de março agora de 2021. Uma visita que incluirá a cidade de Bagdade, mas também a planície de Ur, ligada à memória de Abraão, e ainda Erbil, Mossul e Karakosh, na planície de Nínive. Thomas Geldern, o presidente executivo da AIS Internacional, numa nota à imprensa, mal se soube do agendamento desta visita do Santo Padre, disse que a ida do Papa ao Iraque é um sinal de esperança para a comunidade cristã que enfrenta neste país uma autêntica via sacra de perseguição e de discriminação. Bom, este tema vai ser claramente abordado num dos próximos programas. É importante esta visita do Papa ao Iraque, mas podemos dizer para já, Catarina, que de facto esta visita é uma grande notícia para os cristãos, para a comunidade cristã iraquiana.
Sem dúvida, Paulo. Portanto, esta foi a melhor prenda de Natal que os cristãos iraquianos poderiam ter recebido. Portanto, com a visita do Santo Padre, o mundo irá olhar com mais atenção para os problemas do Iraque, irá também olhar para os problemas da comunidade cristã neste país, o que é, de facto, mesmo muito positivo. Portanto, um dos problemas que a Fundação AIS mais tem notado em relação a este país é que, por vezes, parece haver a ideia de que está tudo bem, desde que os jihadistas foram derrotados militarmente. E isso, Paulo, não é verdade. É preciso ainda reconstruir o país, é preciso reconstruir as infraestruturas e é preciso, acima de tudo, reconstruir também o sentimento de confiança e de segurança dos cristãos iraquianos. Muito bem, fica então aqui essa nota sobre esta visita do Papa ao Iraque que está agendada para os primeiros dias de março de 2021. Tema que iremos, portanto, abordar em próximos programas. Para já, vamos então até Bruxelas com o pensamento em Cabo Delgado, em Moçambique. E vamos até Bruxelas por causa desta reunião inédita do Parlamento Europeu, que contou com a presença, por videoconferência, do Bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa. Nós escutámos-lo mesmo no arranque do programa, quando estava a apresentar-se aos deputados. Bom, Catarina, qual é que foi, digamos assim, a tónica principal da intervenção do Bispo de Pemba? Bom, Paulo, o Bispo descreveu a situação em que se encontra a província de Cabo Delgado, onde ocorre uma grave crise humanitária por causa dos ataques dos grupos armados, dos grupos jihadistas, e explicou aos deputados quais as necessidades mais básicas a que importa dar respostas junto às pessoas que fogem desta violência terrorista. E já são mais de 500.000 pessoas. O próprio Bispo avançou com esse número aos eurodeputados. São, portanto, mais de 500.000 deslocados. E o Bispo enumerou tudo aquilo que a Igreja e as outras organizações que estão no terreno estão a tentar dar a cada uma destas pessoas que se encontram agora de mãos completamente vazias e que precisam de toda a ajuda para sobreviver. Mas as necessidades são muitas. Não param de chegar pessoas em vários distritos e nós estamos tentando atender nas necessidades mais básicas. E é alimentação, água, roupas, esteiras, cobertores, lugar para ficar. Dom Luís Fernando Lisboa explicou aqui em meio minuto aquilo que neste momento é considerado como básico para a sobrevivência dos deslocados e volto a sublinhar esse número, que é um número que revela a tragédia em Cabo Delgado. Há 500.000 deslocados, 500.000 pessoas que foram obrigadas a fugir por causa dos ataques terroristas. Uma situação, toda esta situação que o Bispo classificou como, Catarina, uma tragédia humanitária. Sim, essa foi de facto uma das expressões mais fortes usadas por Dom Luís Fernando Lisboa ao classificar a situação em que se vive na província de Cabo Delgado. Portanto, a outra expressão mais usada foi crise humanitária. Portanto, o Bispo lembrou aos deputados em Bruxelas que os terroristas não estão apenas a destruir casas, a destruir aldeias e infraestruturas, eles estão também a matar pessoas, estão a raptar pessoas, nomeadamente mulheres e raparigas. Muito bem, vamos então escutar as próprias palavras do Bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, a descrever a tragédia humana que se vive no norte de Moçambique. Então, é uma tragédia humana, é uma crise humanitária muito forte, porque as pessoas, a maioria delas, saiu deixando tudo para trás, saiu das suas aldeias e deixaram tudo para trás. Muitas tiveram suas casas, seus bens queimados, muitos perderam entes queridos, familiares, alguns viram... Tem também meninas raptadas. Alguns pais reclamam que há muito tempo não veem a sua filha, porque muitas meninas foram raptadas. E as pessoas chegam a Pemba, ou a Montepuez, ou a Chiuri, nas outras cidades, chegam sem nada. E
simplesmente para defender a vida. Estamos a ouvir o Dom Luís Fernando Lisboa, que participou numa videoconferência e numa reunião especial do Parlamento Europeu sobre a crise em Cabo Delgado. A audição de Dom Luís Lisboa marcou este encontro, que contou também com a participação de responsáveis de duas comissões europeias, duas comissões do Parlamento Europeu, e também que estão diretamente ligadas a Moçambique, e também de alguns eurodeputados. Alguns desses eurodeputados usaram da palavra, foi o caso de Paulo Rangel, de Carlos Zorrinho e de Isabel Santos. Foi dela o registro, digamos assim, mais emotivo, quando recordou as palavras de um jornalista da rádio comunitária de São Francisco de Assis, ligada à paróquia de Nangololo, que teve de fugir para as matas quando toda a missão católica estava precisamente a ser alvo de ataque dos terroristas. O meu pai foi decapitado. Estamos a morrer de fome. 3 dias sem comer nada e estou com os meus sobrinhos. Estamos a pedir socorro. Este é o testemunho transcrito de um jornalista que em novembro fugiu de Midumbe, um jornalista da rádio comunitária São Francisco de Assis, que pedia ajuda. Como este pedido, há milhares de pedidos todos os dias. E a minha pergunta é muito direta. O representante do secretário-geral das Nações Unidas já caracterizou este conflito no norte de Moçambique como algo que só lhe faz lembrar a ameaça jihadista no Mali. A alta comissária das Nações Unidas, Michelle Bachelet, já pediu medidas urgentes. A minha questão é esta: que diálogo é que a União Europeia está a manter com as Nações Unidas e com as organizações regionais africanas com vista a encontrar uma resposta conjugada e integrada para toda esta crise? E quero dizer que nós não podemos esperar, porque o povo de Moçambique não pode esperar mais. É preciso termos a noção que todos os dias há crianças e mulheres violadas, raptadas, e há pessoas que estão a ser mortas, decapitadas e desmembradas. O povo de Moçambique não pode esperar mais. As palavras emotivas da deputada Isabel Santos traduzem a inquietação de todos os outros deputados, no fundo de todas as intervenções desta reunião que decorreu no dia 3 de dezembro em Bruxelas. Uma reunião que contou com a intervenção em videoconferência do Bispo de Pemba. Bispo que agradeceu todas as campanhas de solidariedade que, entretanto, Catarina, têm começado a surgir em vários países em apoio ao povo de Cabo Delgado. Sim, Dom Luís Fernando Lisboa fez questão de agradecer toda a solidariedade que se tem vindo a materializar através de campanhas não só em Portugal, mas também em Espanha e no Brasil. Mas o mais importante, talvez, Paulo, foi ter dito de facto aos eurodeputados que essa ajuda ainda não é suficiente. E estamos a falar de 500 mil de pessoas que perderam tudo, são 500 mil de pessoas que estão deslocadas, são pessoas que precisam de ser alimentadas, precisam de se abrigar, precisam de roupa, precisam de medicamentos, portanto precisam de toda a nossa ajuda. E as cidades que acolhem esses deputados estão já super lotadas, como frisou também Dom Luís Fernando Lisboa. Vamos então escutar também estas palavras do Bispo de Pemba. Gostaria ainda de dizer que nós iniciamos uma campanha interna em Moçambique, uma campanha solidária Juntos por Cabo Delgado. E essa campanha depois extrapolou o país, saiu para fora. Então nós já temos em vários locais, tanto em Portugal, como na Espanha, como no Brasil, grupos de pessoas que se juntaram e promoveram outras campanhas de solidariedade com o Cabo Delgado. Então nós queremos
agradecer essas iniciativas, mas dizer que ainda não chega, porque são mais de 500 mil pessoas. As nossas cidades estão superlotadas e, inclusive, começam a sair da província. Estão já em outras províncias vizinhas. E há informação que já chegaram ao centro do país e até na cidade capital. Então, nós precisamos de apoio, de ajuda para que essas famílias sejam atendidas condignamente. Foi Dom Luís Fernando Lisboa dirigir-se aos eurodeputados em Bruxelas numa reunião especial do Parlamento Europeu em que se discutiu a crise humanitária em Cabo Delgado. Ouvimos o Bispo agradecer a toda a solidariedade internacional que começou, entretanto, como já disse, a despontar perante esta situação dramática que se vive nesta região de Moçambique. No próprio dia da reunião em Bruxelas, aqui em Portugal, a Comissão Nacional de Justiça e Paz publicava uma nota em que apelava também à solidariedade dos portugueses e lembrava, Catarina, que já há várias campanhas em curso, nomeadamente da Caritas e também da Fundação AIS. Sim, é sempre muito confortante, Paulo, ouvir entidades com a importância da Comissão Nacional de Justiça e Paz destacar o trabalho que a Fundação AIS está a promover para a Diocese de Pemba. Portanto, nesta nota são referidas duas campanhas em curso em Portugal, a da Fundação AIS e da Caritas, entretanto há outras que estão também a decorrer, e eu gostaria de aproveitar por isso esta oportunidade para, uma vez mais, pedir aos nossos telespectadores para nos ajudarem a ajudar a Igreja de Moçambique, que está neste momento a passar uma das mais graves crises humanitárias do mundo. Muito bem, fica aqui então esse registro. Já agora, Catarina, quem quiser ajudar a Fundação AIS nesta campanha que é tão urgente para apoiar o povo de Cabo Delgado, o que é que tem de fazer? Bom, Paulo, como eu digo sempre aqui no nosso programa, basta ligar para o nosso número de telefone que está a passar neste momento em rodapé, ou então visitar a nossa página de internet e dizer que quer ajudar a Igreja em Moçambique. Portanto, neste momento, esta é uma Igreja que necessita mesmo muito da nossa ajuda. Ouvimos aqui testemunhos muito impressionantes e que nos mostram que não há tempo a perder e, por isso, desde já agradeço toda a ajuda que possam dar, que é sempre muito, mas mesmo muito bem-vinda. Muito obrigada. Ainda por Moçambique, vamos agora ao encontro de uma religiosa, a irmã Blanca Núbia Zapata Castanho. Esta religiosa das Carmelitas Teresas de São José está em Pemba atualmente. Ao telefone para o programa Perseguidos mas não esquecidos da Rádio Maria em Espanha, um programa da Fundação AIS dos nossos colegas espanhóis, esta irmã descreve como a Igreja tem procurado precisamente auxiliar os deslocados que têm procurado abrigo nas principais cidades de Cabo Delgado, nomeadamente a cidade de Pemba, que acolhe já milhares de pessoas. Bueno, entonces aquí hablaríamos de dos grupos de desplazados, ¿no? Tenemos un primer grupo de desplazados que son aquellos que tienen que huir en el momento justo del ataque en su aldea, ¿no? En su pueblo. Entonces estas personas salen desprovistas de todo, o sea, lo único que salvan es la vida y entonces salen con lo puesto, huyen por las florestas, caminan días enteros pasando hambre, sed, todo eso, y bueno, hasta llegar a un lugar seguro. Entonces estas, por supuesto, necesitan de todo, porque todo lo perdieron, sus casas fueron quemadas, sus pertenencias, todo. Y bueno, y lo más triste es que perdieron pues hijos, hermanos, padres, vecinos. Y entonces estos necesitan pues de todo apoyo, todo lo que se les pueda apoyar a nivel material y a nivel espiritual, pues ellos lo necesitan. El segundo grupo, que serían aquellos que salen por la amenaza inminente, ¿no? De los que de pronto la aldea no ha sido atacada, pero entonces está muy cerca de ser atacada, pues estos salen, consiguen llevar alguna cosa de sus pertenencias, entonces estos van necesitando ayuda también, pero son ayudas más puntuales.
Vamos agora até à Índia, onde cresce a preocupação pelo número de ataques violentos contra a comunidade cristã, ataques que têm ocorrido nos últimos meses. Estamos a falar, Catarina, de mais de 250 ataques desde janeiro. Exato, apenas desde o início do ano corrente já terão ocorrido mais de 250 ataques contra a comunidade cristã na Índia, sendo que, e importa aqui sublinhar este dado que é extremamente importante, Paulo, que 76 desses casos foram reportados apenas desde o passado dia 1 de setembro. Ou seja, está a agravar-se e muito a violência contra a comunidade cristã na Índia. Segundo o Fórum Cristão Unido, uma entidade que procura de alguma forma monitorizar e manter atualizado um mapa dos principais incidentes relacionados com a comunidade cristã na Índia, a maioria destes casos estão a acontecer nos estados de Uttar Pradesh, Madhya Pradesh e Chhattisgarh. E é precisamente neste estado de Chhattisgarh que há, Catarina, uma maior preocupação. Sim, os responsáveis cristãos estão particularmente preocupados com este Estado. Portanto, o último incidente violento ocorreu no passado dia 25 de novembro, portanto, envolvendo cristãos tribais em Chhattisgarh, e cerca de 30 pessoas ficaram feridas, 4 das quais com gravidades. Mas, já anteriormente, em setembro, houve outros ataques. Nós temos a informação, Paulo, de que 16 famílias viram as suas casas destruídas em 3 aldeias da região de Bastar. Portanto, as famílias foram atacadas por se terem recusado a converter ao hinduísmo. Estamos a falar da perseguição aos cristãos na Índia. Bom, é quase impossível falar deste tema sem lembrar os ataques brutais que ocorreram em Kandhamal em agosto de 2008. É verdade, Paulo. Portanto, como diretora da Fundação AIS em Portugal, já lidei com inúmeros casos de ataques contra a comunidade cristã em vários países. Já escutei histórias terríveis, algumas absolutamente dramáticas, mas julgo que dificilmente alguma se equipara em dimensão ao que aconteceu em agosto de 2008, nesta região da Índia. Portanto, só mesmo o que aconteceu no Iraque em 2014, com os ataques dos jihadistas, é que, de alguma forma, será semelhante. Bom, e importa dizer também aos nossos telespectadores que mais de uma década depois desses acontecimentos terem ocorrido, o balanço desses ataques ainda está inacabado. Exato, e isso dá uma dimensão, ou dá uma ideia da dimensão brutal do que aconteceu. Calcula-se que mais de uma centena de pessoas tenham sido assassinadas pelos extremistas hindus e mais de 64 mil pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas, a fugir para salvar as suas vidas. Portanto, a magnitude da destruição ficou também visível, Paulo, nas habitações dos cristãos. Portanto, cerca de 6.500 casas foram destruídas e 395 igrejas ou capelas foram também destruídas. Ainda hoje, portanto, 12 anos depois destes terríveis acontecimentos, calcula-se que cerca de 10 mil pessoas ainda não tenham regressado às suas casas com medo das represálias. Perseguição, violência, destruição. 3 palavras que fazem parte, infelizmente, do dia-a-dia de muitos cristãos na Índia. O catequista Francis Kerketa e o padre Praful Bara já sentiram por mais de uma vez na pele o que significa a discriminação por causa da fé. We had mass in one of the house. There is no chapel in that village. उसके बाद में मैं निकला, फिर वहाँ भीड़ देखा, फिर भीड़ के पास में गया, बोला क्या हो रहा है, तो क्या बोलेंगे वो लोग, क्या हो रहा है, यहाँ धर्म प्रचार करने के लिए आए हो, आपको कई बार मैंने मना कर देखे लेकिन आप नहीं माने से करके बोले। और उसके बाद में तुरंत ही इकट्ठा होकर के लाठी से हमारे ऊपर सिर पर मार ही दिए। उसके बाद मैं तो बेहोश हो गया। मैं तुरंत ही क्षमा किया, जैसे ठीक हुआ वैसे ही मैंने उन लोगों को क्षमा कर दिया। मतलब दिल से मैं क्षमा किया हूँ, सामने से क्षमा तो नहीं किया हूँ लेकिन मेरे दिल से उनको क्षमा किया। They don't want missionaries to enter that village. That is why they might have attacked him. But God's work is different.
those who before beat a catechist, they themselves came forward and asked for baptism. God is working in different way, and He has His own way to bring the people to Him. Estamos a falar da Índia e da perseguição que neste país acontece com alguma regularidade em relação à comunidade cristã. Há pouco ouvimos uma religiosa, a irmã Núbia Castanho, que em Cabo Delgado, neste caso em Moçambique, procura ajudar as pessoas que estão em maiores dificuldades, neste caso os deslocados que tiveram de fugir por causa dos ataques terroristas em Moçambique. Bom, esta dedicação sem fim das mulheres consagradas é algo que vemos praticamente em todos os lugares onde há mais sofrimento. E é o caso também da Índia. Retomamos então o contato com este país, porque vamos agora ao encontro de uma irmã, da irmã Fulgência. Ela é, Catarina, exemplo desta dedicação sem fim aos outros. Sem dúvida, Paulo. Portanto, esta irmã é uma verdadeira formiguinha do bem-fazer, do amor ao próximo, da entrega total aos outros. Portanto, esta irmã trabalha numa zona rural muito pobre, onde falta quase tudo. Portanto, a irmã Fulgência ensina às crianças, ela visita famílias e reza com elas, pois na sua aldeia não existe uma igreja ou nem sequer uma capela. Portanto, ela é de facto uma mulher extraordinária e é extraordinário também saber que o trabalho desta religiosa é apoiado pela Fundação AIS. Portanto, enche-nos o coração saber que a nossa solidariedade chega tão longe, a lugares tão remotos como esta aldeia na Índia. A aldeia de Bihar, onde vamos encontrar a irmã Fulgência. मेरा नाम सिस्टर फुलजेंसिया। मैं इस गांव में 2.5 साल से काम कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं सुबह शाम, और समय देख के घूमते हैं, परिवार विजिट करते हैं, फैमिली विजिट। उसके बाद लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों का परिस्थिति को समझते हैं, लोग शेयरिंग करते हैं हम लोगों से। यहाँ तो मिशन नहीं है, प्रार्थना मिसा पूजा नहीं होता है, इसीलिए हम सब सिस्टर के साथ में बैठ कर के हम प्रार्थना करते हैं। इनका तकलीफ यही है क्योंकि उतने क्रिश्चियन ये में नहीं पढ़ सकते हैं ना, लोग कमाने का प्रॉब्लम है, इसलिए चर्च में नहीं पढ़ सकते हैं। ये लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना, इसलिए उन लोग को सरकारी में तो कैटेकिस्ट नहीं पढ़ाया जाता है। ये लोग मजबूत होने से ये लोग का और मजबूत होगा इसमें, धर्म में। Dos países mais fechados do mundo continua a ser, podemos dizê-lo, um verdadeiro mistério no que diz respeito à vida dos cristãos. Falo, claro, da Coreia do Norte, a propósito de um novo relatório que viu agora a luz do dia e que refere que o regime de Pyongyang tem vindo a endurecer a perseguição religiosa. Este é um relatório publicado, Catarina, por uma ONG com sede em Seul, portanto, na Coreia do Sul. Sim, é o Database Center for North Korea Human Rights, também conhecida pelas iniciais NKDB. Portanto, esta organização não governamental publicou por estes dias o livro branco sobre a liberdade religiosa na Coreia do Norte, onde se refere que, de facto, o regime de Pyongyang tem vindo a endurecer a política de perseguição aos crentes, nomeadamente aos cristãos. O relatório refere que a perseguição religiosa aumentou depois de Kim Jong-un, que é o atual líder do país, ter emitido uma ordem
em abril de 2014, uma ordem enviada especificamente para a comunidade cristã. Sim, segundo esta ONG, o líder norte-coreano terá emitido uma ordem no sentido que as autoridades deveriam prender as pessoas que tivessem contacto com o cristianismo. Importa aqui colocar uma questão que provavelmente os nossos telespectadores estão também a pensar. Como é que esta organização, Catarina, tem acesso a toda essa informação relacionada com a vida religiosa na Coreia do Norte? Bom, Paulo, este relatório reúne essencialmente informações obtidas através de pessoas que conseguiram fugir da Coreia do Norte, que é considerado, como já dissemos, um dos países mais fechados do mundo. De facto, não há muita informação, pelo que esta organização, que edita este livro branco sobre a liberdade religiosa, decidiu entrevistar pessoas que fugiram do país. Portanto, este relatório em concreto, Paulo, foram recolhidos cerca de 1.234 testemunhos que terão confirmado, entre outras coisas, a proibição de todas as atividades religiosas e a dura perseguição aos fiéis na Coreia do Norte. Bom, em julho do ano passado, o Papa Francisco saudou o encontro que ocorreu então entre o presidente dos Estados Unidos e o líder da Coreia do Norte, por traduzir, digamos, um passo no caminho da paz na Península Coreana, que está também ameaçada sempre pelo holocausto nuclear. Mas como sublinhou então a nossa colega Marta Petrosilho, então ela colaborava com a Fundação AIS em Itália, um trabalho que vamos ver agora dos nossos colegas do Rome Reports, há ainda um longo caminho a percorrer até que o regime de Pyongyang liberte os prisioneiros cristãos. Pope Francis called the recent meeting between Donald Trump and Kim Jong-un a good example of the culture of the encounter. Saluto i protagonisti con la preghiera che tale gesto significativo costituisca un passo ulteriore nel cammino della pace. The meeting between the two leaders lowers international tension and raises the possibility of a progressive opening of North Korea to the world. If this were to happen, it could mean the end of religious persecution against Christian communities in the country. Aid to the Church in Need categorized this meeting as positive, but at the same time is cautious. They estimate that between 100,000 and 400,000 Christians live in hiding in North Korea. Sicuramente segna un fatto positivo. Certainly, this meeting is a positive event. At the same time, we must logically be prudent. North Korea, as you see behind me, is marked in black. It's one of the countries in the world that persecutes and denies religious freedom the most. The Holy See and North Korea do not have diplomatic relations. In fact, the last time a Vatican delegation traveled to the country was in 2002, when they were able to celebrate Mass. Since then, the situation has not improved for Christians. Those who've managed to escape from the country and now live in South Korea explain to Aid to the Church in Need that the places of worship controlled by this state only exist so foreign visitors can get a positive impression of religious freedom. Noi sappiamo che ci sono tanti campi di lavoro. We know there are many forced labor camps where Christian detainees are tortured and suffer unimaginable hardships. The community in South Korea is very divided. Obviously, there are some who are skeptical. We had the chance to talk to some people there, and many imagine this meeting between Trump and Kim Jong-un is a makeup operation to cleanse North Korea's image. Aid to the Church in Need says that perhaps one day the Vatican could intervene in North Korea in the same way John Paul II did in Cuba when he asked the government leaders to open themselves up to the world. There are small gestures that offer hope. These include Kim Jong-un's invitation for the Pope to visit North Korea, sent through the South Korean president. It's an offer that Pope Francis could accept, especially with his location during his possible trip to Japan in November. Continuando por Ásia, vamos agora ao encontro do nosso correspondente em Macau. Hoje, o jornalista José Miguel Encarnação vai falar-nos da dinâmica da pastoral em língua portuguesa neste pequeno território na China e ainda da celebração sobre Nossa Senhora da Conceição, que continua a mobilizar e muito os cristãos locais. Uma vez que não há notícias relevantes por estes dias sobre a Diocese de Macau, nem sobre as dioceses dos países aqui à volta do território, seja no Extremo Oriente, no Sudeste Asiático ou no Médio Oriente,
nós hoje partilhamos com os nossos telespectadores e ouvintes do Igreja no Mundo o que tem sido a pastoral de língua portuguesa na região administrativa especial de Macau da República Popular da China, pois é significativo, como principalmente ao domingo, a paróquia da Igreja da Sé Catedral, que agora até está fechada, por isso todas as celebrações foram transferidas para a bonita Igreja de São Domingos, como estas comunidades se têm feito representar bastante bem em número de fiéis nas missas, nomeadamente nas missas dominicais. Muito por culpa, entre aspas, do padre dioniano brasileiro Daniel Ribeiro, que com as suas homilias profundas tem feito com que muita gente ocorra à Igreja de São Domingos, principalmente, como eu disse, ao domingo. Desde o verão que têm-se intensificado as cerimónias como a Primeira Comunhão, como o Crisma, a Profissão de Fé, e também não têm deixado de ser celebrados os santos que mais dizem a Macau, nomeadamente os seus padroeiros. Ainda agora irá ser celebrada a Nossa Senhora da Conceição, uma das padroeiras de Macau, sendo esperados muitos fiéis na missa de terça-feira, 8 de dezembro, uma vez mais celebrada pelo nosso bispo Dom Stephen Lee e co-celebrada não só pelo padre Daniel Ribeiro, como por outros sacerdotes. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos falar, entre outros temas, do Ghana, de umas irmãs que sustentam a vida comunitária fazendo hóstias, e vamos também falar uma vez mais da campanha de Natal da Fundação AIS para que os cristãos permaneçam nos países do Médio Oriente. E vamos ainda no Líbano ao encontro da irmã que é também a religiosa, que é também a diretora do Hospital do Santo Rosário. Ela gravou uma mensagem especificamente para si. Deixe ficar por aí, nós voltamos depois de um breve intervalo. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo White e comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da AIS em Portugal. Agora vamos até ao Ghana. Neste país africano encontramos uma comunidade religiosa, as Irmãs Servas do Menino Jesus, uma comunidade que está muito ligada à Fundação AIS. E tudo, Catarina, por causa de uma máquina. Bom, mas antes de falarmos dessa máquina, vamos explicar um pouco como é a vida neste país. Nós estamos a falar do Ghana, um país de África que tem preservado a paz, apesar da violência terrorista que atinge cada vez com mais intensidade todo o continente africano. Exato, Paulo, e já vimos isso hoje no nosso programa em Moçambique, portanto, mas felizmente no Ghana a violência mais visível não é ainda a do terrorismo, mas sim a da pobreza. E isto, apesar de nos países da região, nomeadamente no Burkina Faso, haver inúmeros incidentes graves que envolvem a comunidade cristã. Essa pobreza de que estamos a falar quando falamos do Ghana, que é uma antiga colónia britânica, significa, na prática, o quê? Bom, Paulo, significa que as populações mais carenciadas têm dificuldade no acesso, por exemplo, a cuidados de saúde, à educação e até muitas vezes a bens essenciais como, por exemplo, a água potável. Mas importa aqui dizer também que a Igreja desempenha, de facto, neste país um papel fundamental, auxiliando precisamente estas comunidades mais fragilizadas. Bom, é neste cenário então que as Irmãs Servas do Menino Jesus trabalham. Esta congregação que foi fundada na Nigéria e que está também presente noutros países de África, tem-se evidenciado, acima de tudo, no serviço aos mais pobres e desfavorecidos, especialmente as mulheres e as raparigas na área da saúde e da educação. E é aqui então que entra a tal máquina da Fundação AIS, ou que está ligada, digamos assim, à Fundação AIS. Bom, mas que máquina é esta, Catarina?
Bom, Paulo, como o Paulo disse, portanto, as irmãs servas do Santo Menino Jesus trabalham procurando sustentar a comunidade de forma autónoma. Portanto, essencialmente, elas produzem hóstias que são depois distribuídas por todas as dioceses do Ghana. E posso garantir aqui aos nossos telespectadores que é um trabalho imenso. Portanto, a irmã Cristina, que é mestra das noviças, na troca de correspondência com a Fundação AIS, diz que são produzidas pelas irmãs mais de 1,5 milhão de hóstias todos os meses. 1,5 milhão de hóstias todos os meses. Bom, isso é um número de facto impressionante. E a máquina de que estamos a falar é, portanto, para a produção das hóstias. Sim, é isso. E para a produção das hóstias, que ajudam a manter, de facto, as portas abertas da congregação, que se traduzem também em ajuda concreta aos mais pobres da comunidade. Portanto, as irmãs tinham apenas uma velha máquina, já quase com 25 anos, e que se avariava com bastante frequência. Bom, eu calculo que nessa troca de correspondência com a Fundação AIS, a mestra das noviças tem então pedido ajuda. Sim, pediu ajuda e, na verdade, Paulo, seria inimaginável que, por causa das avarias da velha máquina, faltassem as hóstias para todas as missas no Ghana ou que a sobrevivência das irmãs estivesse em causa. Portanto, assim, e graças a, uma vez mais, à generosidade dos nossos benfeitores, foi possível a estas irmãs que vivem no Ghana adquirirem uma nova máquina para misturar e para cozer a massa para a produção de hóstias. As hóstias, que são alimento de fé dos cristãos, representam, neste caso concreto, também a ajuda que as irmãs precisam, não só para a sua sobrevivência, mas também para apoiar todos os projetos que desenvolvem nesta região de África. Bom, tanta vida, tanta solidariedade que nasce de uma simples máquina para amassar e cozer a massa com que se fazem as hóstias. Bom, uma máquina oferecida graças à generosidade dos benfeitores da Fundação AIS. Bom, este é apenas um pequeno exemplo dos 1.800 projetos apoiados todos os anos pela Fundação AIS no continente africano. In the beginning, God created the heavens and the earth. God said, "Let the earth produce every kind of living creature." And so it was. God created man in the image of himself, both male and female, to multiply and live in communion. God was pleased. God blessed the world with a beautiful continent, Africa. Yet mankind allowed evil to enter into the world. Africa too has suffered. Poverty, corruption, and war claim the lives of Africa's most innocent, devastating churches, schools, hospitals, nations. Despite such violence and destruction, God is with us and we are blessed. We are blessed by the courage of our bishops and priests who witness God's love. We are blessed by the faith of our catechists who teach us to love. We are blessed by the commitment of our religious who practice love. Although we are persecuted and sometimes afraid, with you we hold strong to our hope and joy in the Lord. We are blessed by you. Caminhamos aceleradamente para o Natal. Já sabemos que este ano o Natal vai ser diferente. Vai ser diferente porque os tempos são duros, nomeadamente por causa da pandemia do coronavírus, que veio mudar a vida e em muito as nossas vidas. Bom, no entanto, em muitos países, além das consequências diretas da pandemia do coronavírus, há ainda o sofrimento causado pela perseguição religiosa, pela pobreza e também pela exclusão social. Em muitos países, este Natal
de 2020 vem carregado de tristeza e de apreensão. É o caso, por exemplo, da Síria. Como nos vai dizer Reinhard Beix, que é um dos responsáveis pelos projetos da Fundação AIS neste país, na Síria, os cristãos vivem de facto tempos muito, muito difíceis e precisam muito da nossa ajuda neste Natal. Bom, vamos ajudar então também a fazer Natal junto dos cristãos da Síria. Have you ever thought about how our brothers and sisters in Syria will spend Christmas amid this pandemic? The situation in Syria is very, very serious economically and socially, especially because of the politically motivated embargo and as a result of the pandemic. The people are suffering considerably, especially the minorities, meaning the Syrian Christians. ACN is helping them in Syria as well as in neighboring Lebanon in many ways, such as with monthly rent subsidies for 80 families in Aleppo. Much of this Syrian city was destroyed during the civil war and housing is scarce and expensive. Without a rent subsidy, many would not be able to rent a flat at all. In other words, the Christians are depending on our help, which we can only provide thanks to our benefactors. This is a very strong sign of solidarity. Please continue helping with your prayers and generous donations so that our brothers and sisters in Syria may experience that Jesus Christ has been born for them too. I wish you a Merry Christmas. Ainda focados no Natal, vamos agora então à Etiópia, ao encontro de um padre comboniano. É o padre Isaías Sanguera. Ele trabalha na região norte deste país, perto já da fronteira com a Eritreia, e trabalha com uma comunidade tribal, os Gumos. Esta é uma região, Catarina, muito pobre. É uma região mesmo muito pobre, Paulo, e portanto o padre Isaías tem de caminhar dezenas de quilómetros para poder se reunir com as várias comunidades, com as várias tribos. Portanto, os Gumus são um povo seminómada com um longo historial de opressão e de marginalização. E a Igreja tem realizado um trabalho notável da promoção social destas pessoas, mas não tem sido uma tarefa fácil. Bom, eu trago aqui esta história porque surgiu a necessidade, entretanto, de se auxiliar esta comunidade com a construção de uma capela. Não havia capela? Havia, mas estava quase a desfazer-se por causa das térmitas que literalmente começaram a comer as paredes de madeira e o teto de colmo. Portanto, a capela ficou quase em ruínas e foi preciso um novo espaço. E então foi pedida a ajuda da Fundação AIS. Claro, nós somos de facto o socorro dos cristãos em necessidade e, portanto, este é um daqueles projetos que não tem preço. Portanto, por haver uma capela, os Gumus continuam a ir à missa, continuam a reunir-se, continuam a viver a sua fé. E não dá para imaginar sequer a vida destes cristãos sem a sua nova capela. Bom, vamos então ao encontro do padre Isaías. Ele chega a percorrer 70 km para visitar a aldeia mais distante. We go up to 70 kilometers to reach the farthest village. We have to walk to reach the people there, be present to see what they are doing, how their Christian life and social life is going on. The Gumus is a tribe that lives in the northwestern part of Ethiopia. They believe in their own culture and they worship God in their own way. These are the people to whom we address ourselves to. Now our chapels are all rotting and collapsing because they were built out of mud and wood. When you have a chapel in the midst of a village, you affirm the presence of Christ in that village.
with the help of the Church in Need organization, we have put up this new building, the House of God, where people can meet and worship. Anyone coming to pray here knows that there is a presence of God. May the Almighty God keep blessing you and keeping your families always. Thank you. Thank you very much. Mesmo no final do programa vamos voltar a falar do Líbano. Na semana passada referimos aqui a necessidade da reconstrução do Hospital Convento das Irmãs do Rosário em Beirute, na capital do Líbano. Muitas pessoas falaram-nos, entretanto, desta história, impressionadas com o trabalho destas religiosas. A reconstrução deste Hospital Convento, Catarina, é necessária depois da brutal explosão que atingiu a cidade, o porto de Beirute e uma parte considerável da cidade em agosto deste ano e que atingiu também fortemente o hospital. Exato, Paulo. Portanto, a explosão ocorreu muito perto do local onde existe este hospital, convento destas religiosas, e agora elas precisam de reconstruir áreas inteiras que ficaram destruídas. Portanto, é uma situação muito complicada e urgente, até porque o hospital cuidava, que era gerido por estas irmãs, cuidava sobretudo das pessoas mais pobres, as pessoas em maiores dificuldades. As irmãs pediram ajuda e a Fundação AIS já avançou com este projeto, com este trabalho? Claro, e este é um dos projetos prioritários da Fundação AIS para a cidade de Beirute, em consequência desta explosão de agosto passado. Portanto, agora, com a nossa ajuda, com a ajuda, evidentemente, dos nossos benfeitores, irá ser reconstruído não só o hospital, mas também o convento que se situava no último piso deste edifício. E para ajudar a Fundação AIS em mais esta missão em concreto, é preciso o quê, Catarina? Bom, Paulo, como eu digo sempre aqui nos nossos programas, basta ligar-nos para o nosso telefone que está neste momento a passar em rodapé, ou então visitar a nossa página de internet que também está a passar neste momento e que indica todos os dados que nós temos, todos os projetos que estão neste momento em curso no Líbano. Portanto, no Líbano, Paulo, já todos conhecem a generosidade dos portugueses, já todos sabem que os portugueses têm sido muito solidários com este país e eles pedem-nos, para além da nossa ajuda, pedem-nos também as nossas orações, evidente. E por isso deixo aqui também este apelo e desde já também o meu muito obrigada a toda a ajuda que têm dado e a todo o apoio que temos conseguido dar com a ajuda dos nossos benfeitores a estas irmãs que desempenham um papel tão essencial neste trabalho tão essencial neste país do Médio Oriente. Bom, vamos então ao encontro da irmã Nicolás Aki, a diretora do Hospital do Santo Rosário no Líbano. Ela quer agradecer toda a solidariedade que a Fundação AIS já deu à sua congregação. This explosion was so near. All this area was rocked, and our hospital too. Sisters and the nurses evacuate the patients. Suddenly, all the area came to take care of them in the emergency room. I cried loudly, but I heard a voice in my interior said, I'm here. God is here. God will never leave you alone. The congregation built this hospital to help the people. Our convent is on the last floor of the building. If no convent, who take care of these poor people? When we finish our work, we are still on call till midnight with the nurses. They called us to the emergency room, to the radiology or operating room. Sometimes one is dying, so they call us to give him the ointment, because the presence of the sister is the presence of the God
in their life. I never saw God walking in this earth, but I know that God is coming to us by our benefactors. That's why I would like to say to all the benefactors, and especially the church in need, help us to rebuild this convent, to stay here, not to leave the area and not to leave the poor people. E com este pedido de ajuda da irmã Nicola Zaki para o seu hospital convento em Beirute, um hospital que precisa de ajuda para voltar a acolher as pessoas mais necessitadas na cidade de Beirute, no Líbano, chegamos ao fim do nosso tempo, ao fim do programa de hoje. Agradeço a colaboração da Catarina Martins de Betancourt, que esteve connosco via Skype, e quanto a si já sabe, espero por si aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.